Na novela A Usurpadora, o pintor acaba confessando que a usurpadora acabou conquistando seu coração. Enquanto isso, na mansão, Piedade tenta dizer ao neto que ele precisa lutar pelo seu casamento, pois não se lembra dele ter mencionado a palavra divórcio, nem mesmo no pior momento que teve com Paola. A mulher ainda lembra tudo o que a falsária tem feito pela família. Mas Carlos Daniel perde a paciência e pergunta à avó se ela não se cansa de ficar sempre batendo na mesma tecla. A vovó continua falando e coisa e tal, mas o rapaz diz que tem pensado muito no assunto, porém não pode impedir que Paola queira o divórcio. Piedade manda o neto demitir Verônica, mas ele avisa que não vai fazer isso. A vovó então diz que vai pedir a Paola que o faça, e o moço avisa que, se ela fizer isso, vai criar mais o problema entre os dois, e explica que o casal não tem mais ter uma vida em comum, vivendo como estão vivendo. A matriarca da família Bracho volta para seu quarto e, furiosa, conta a Adelina que agora tem certeza que Carlos Daniel tá fazendo zoinho para a nova funcionária, mas não vai permitir que seu neto deixe Paola para se casar com outra. No dia seguinte, já mais calma, Piedade vai conversar com Chico e acaba descobrindo que o neto cortou ele mesmo uma das rosas dos jardins da mansão para levar para a fábrica. Nesse meio tempo, o empresário deixa a mansão em companhia de Paola para ir ao trabalho, mas encontram Piedade, que ignora o neto, mas diz à moça que deveriam convidar Rodrigo e Patrícia para almoçar, e também deveria ver se Verônica poderia comparecer, pois a agradaria muito conhecer a nova funcionária. A mulher continua falando, dando indiretas ao neto, que sai furioso. Sozinha com o jardineiro, Piedade avisa que a guerra vai começar. Já na fábrica, enquanto Paola vai revisar alguns pedidos, o sujeito aproveita para ver se Verônica compareceu ao trabalho como tinham combinado, depois do ocorrido, no dia anterior, entre os dois. A secretária, Seca, entrega ao chefe uma carta anônima, onde está escrito que aquela Paola não é sua verdadeira mulher. O remetente deixa no ar a pergunta e quer saber se o empresário quer saber por que a moça está tão diferente e onde está sua verdadeira mulher. Paola entra no escritório e Daniel começa a comparar o que está escrito na carta anônima com o comportamento da mulher. No bilhete, Luciano avisa que vai telefonar mais adiante para saber o que o empresário decidiu, ou seja, se quer ou não saber o que está rolando ali. A usurpadora acha estranho o jeito do rapaz e resolve puxar conversa, perguntando se chegou a correspondência. Carlos Daniel entrega todos os envelopes, mas tenta esconder a carta anônima que tem nas mãos, deixando Paola ainda mais curiosa. Nesse meio tempo, Leandro conversa com Viviana do lado de fora da fábrica e quer saber se ela ainda fala com Willy. A moça diz que não, e ele aproveita para lembrar que tinha avisado que assim que a esposa dele mudasse um pouco, ele voltaria correndo para os braços dela. Viviana não quer dar o braço a torcer, mas Leandro insiste em colocar um pouco de juízo na cabeça da mocinha. E papo vai, papo vem, o rapaz acaba confessando seu amor por ela. Enquanto isso, Carlos Daniel tenta sair da saia justa em que está metido e diz que a carta que tem nas mãos não tem nada a ver com a empresa e trata-se de um assunto particular. Paola vai até a sala de Verônica procurar por Leda, mas a secretária diz que a Relações Públicas ainda não chegou. A mulher, então, resolve comentar que a nova secretária parece muito ocupada, enquanto ela cata milho na máquina de escrever elétrica última geração. Paola, tentando ser simpática, diz que a avó de Carlos Daniel a mandou convidar a secretária para almoçar na mansão naquele dia. Verônica agradece o convite, mas explica que sai todos os dias para almoçar com seu filho, que fica com uma tia, enquanto ela trabalha. A secretária, então, assim que a chefe sai, decide procurar por Carlos Daniel, para deixar algumas coisas bem claras. Ela conta que acabou de saber que Piedade a convidou para almoçar na mansão, através de Paola, e diz que provavelmente a matriarca dos Bracho fez aquilo para se livrar de um inimigo que ela considera estar traindo e afirma que acredita que Paola suspeita deles dois. Patrícia diz a Rodrigo que Paola ligou para avisar que Piedade quer que o casal vá almoçar com ela naquele dia. Rodrigo, de mau humor, avisa que não quer ir pois não quer se encontrar com a cunhada, mas Patrícia avisa que eles vão aceitar o convite da vovó e ponto final. Na sua ronda pela fábrica, Paola encontra Leandro, que conta à patroa que Viviana está mais tranquila e Willy não a procura mais. Ele diz ainda que ele e a moça estão começando a se entender e pretendem se casar com ela o mais rápido possível. No escritório, Carlos Daniel e Verônica estão tendo a maior DR quando Paola pega os dois no flagra. Ela manda a secretária acompanhar Leandro e anotar tudo o que o rapaz vai lhe dizer. Ignorando a esposa, que faz de tudo para chamar a atenção do rapaz, Carlos Daniel está atirado na sua cadeira, alisando o bolso do casaco onde escondeu a carta anônima e pensando na proposta feita no bilhete.
que o questionou sobre querer ou saber quem é aquela que está posando de sua mulher. A moça não se controla e acaba perguntando ao empresário se ele está se sentindo bem, mas o cara, saindo do transe, simplesmente responde que não há nada de errado com ele. No entanto, para a surpresa da usurpadora, Carlos Daniel resolve perguntar a ela o que aconteceu na sua última viagem. Percebendo o susto da moça, o cara aperta o cerco e quer saber por que ela se assustou tanto. Paola diz que se assustou com a pergunta, pois faz quase um ano que ela voltou. O cara insiste e quer saber o que houve durante sua estadia fora da cidade, para que ela voltasse transformada em uma mulher completamente diferente. Paulina, vulgo Paola, tenta despistar, mas o empresário compara as duas, deixando a moça ainda mais assustada. Ela resolve mudar de assunto, para tentar se livrar da situação, e do nada comenta que Maldonado avisou que estava voltando para a cidade e vai querer saber como vão aos negócios. Por isso, gostaria de convencer Rodrigo a voltar à empresa e os dois poderiam chegar a um acordo. Carlos Daniel diz duvidar que ela possa convencer o irmão, pois as mudanças que ela fez o deixaram transtornado. Enquanto isso, Maldonado volta à sua mansão em Cuernavaca e confessa a Braulio que sua obsessão está mais viva do que nunca. O mordomo duvida da ambição do patrão, mas ele diz que está falando sério e pretende convidar Paola Bracho para almoçar com ele no próximo sábado. Na empresa, Carlos Daniel continua torturando Paola com indiretas e pergunta se a moça tem consciência das consequências que a mudança dela, tão radical, possa provocar. Paola diz que não, mas avisa que não quer mais tocar naquele assunto, e o sujeito, colocando a mão no bolso onde está escondida a carta anônima, fica ainda mais desconfiado e diz que só tá pela ligação do tal amigo que escreveu o bilhete. Na casa de Leda, Luciano comenta que a amiga está indo muito tarde para a fábrica e não sabe como terá condições de cuidar de seus interesses, se continuar assim. Porém, a RP diz que quem cuida dos interesses dela de madrugada é Paola, que acorda cedo. Ela prefere fazer isso um pouco mais tarde. Luciano, então, avisa que tem algumas coisas para resolver naquela manhã, e se tiver sucesso, os dois vão sair para jantar e comer caviar com champanhe no melhor restaurante da cidade. Sozinho, o pilantra repete para si mesmo o plano que traçou e diz: amanhã eu vou ligar pro Carlos Daniel, vou tirar uma boa grana dele, e em troca eu direi quem é a usurpadora. Maldonado, por sua vez, também tem um plano. Ele diz a Braulio que vai mandar investigar Paola, pois precisa descobrir qual é o seu ponto fraco, mas acha que é dinheiro. O mordomo discorda, lembrando que o dinheiro que pegou emprestado com o patrão não era para o uso pessoal da mulher, mas o pintor não desiste e diz que todo mundo tem seu preço, só é preciso esperar o momento certo para usar isso ao seu favor. Na fábrica, Leda toma das mãos de Carlos Daniel a carta anônima e descobre tudo. A mulher diz que aquilo só pode ter sido mandado por um dos amantes da sua rival e quer saber até quando o cara vai bancar o corno manso. A mulher insiste em dizer que provavelmente é do amante que ela arrumou em sua última viagem e coisa e tal, deixando o empresário ainda mais preocupado. Braulio liga para a mansão e Lalinha atende, dizendo que a patroa não está. O mordomo então pede que a moça diga à sua patroa que Douglas Maldonado já está de volta ao México. Na empresa, Carlos Daniel não quer acreditar que o pintor seja ou tenha sido amante de sua esposa, alegando que ele foi embora do México. O cara diz que agora sua prioridade é descobrir o máximo que puder sobre aquela história toda e avisa a Leda que vai esperar o tal amigo da carta entrar em contato para tentar entender melhor aquele babado todo. Carlos Daniel, então, pede a Leda que não conte nada a Paola sobre o que aconteceu naquele escritório, e a mulher, dando uma de amiga, diz que ele sempre pode confiar nela, prometendo averiguar o que puder sobre os passos da esposa do rapaz. Durante o almoço, Willy e a esposa rasgam seda um pro outro, que chega a embrulhar o estômago de tanta doçura. Piedade conta que a reconciliação do casal foi obra de Paola, e Leda aproveita o gancho para soltar seu veneno. A moça comenta: vejam só como são as coisas. Paola ajeitando o casamento dos outros, quando não consegue dar jeito no seu próprio matrimônio, que está em perigo. Piedade concorda, e diz que isso sempre vai acontecer, enquanto houver sem-vergonhas que ficam correndo atrás de homens casados. A avó aproveita e pergunta por que Verônica não foi ao almoço, e Carlos Daniel diz que a moça prefere almoçar com seu filho todos os dias. Paola muda de assunto e diz a Rodrigo que gostaria de pedir algo ao rapaz. A moça pede que o Cunha volte a trabalhar na fábrica, mas ele se recusa. Até Piedade se mete na história e Stephanie, aproveitando a onda, dá seu voto de sim. A vovó, antes que o neto responda, pede a ele que pense no pedido de Paola e coisa e tal.
Na cozinha, Adelina reclama com Cacilda sobre o comportamento de Leda, dizendo que o clima já está tenso na mesa e ela fica ateando fogo ainda mais. Já é noite quando Paola conversa com as crianças no sofá. Carlos Daniel aparece para estragar a festa e Carlinhos reclama da frieza do pai. No caminho de volta para casa, Patrícia tenta convencer o marido a voltar para a fábrica e perdoar Paola, que está completamente mudada. Na mansão, Lalinha dá o recado de Maldonado à patroa, mas o telefone toca e a empregada vai atender. Já em seu quarto, Paulina resolve pensar um pouco na vida e começa a chorar novamente. Lalita aparece dizendo que é uma ligação do homem que nunca quer dar o nome. A moça decide atender a ligação e diz: "Eu só atendo você, para que você perceba que eu não tenho medo. Paola está quase voltando." Luciano continua dizendo que a mulher está morta, mas a usurpadora não desiste e afirma que não vai ceder às chantagens do rapaz. O salafrário, então, resolve colocar a pulga atrás da orelha da moça e pergunta se ela não notou que Carlos Daniel estava estranho, confessando que o motivo é que o empresário já deve ter lido a carta anônima que ele enviou. Do outro lado da linha, Paola toma um susto. Patrícia consegue convencer o marido a voltar a trabalhar na fábrica, mas ele deixa claro que não vai tirar os olhos de tudo o que Paola fizer lá. Na mansão, ainda ao telefone, a usurpadora quer saber do que se trata a carta, e Luciano explica que levantou suspeitas sobre a identidade verdadeira da moça. Furiosa, ela chama o rapaz de canalha, mas ele rindo diz que Carlos Daniel deve estar intrigado, e quando os dois se encontrarem, vai dizer a ele quem ela realmente é. Mesmo assim, Paola não se dobra, e avisa que não tem medo de ameaças e se cair, vai levá-lo com ela. Depois de desligar o tijolão, a moça surta e começa a chorar, dizendo que não aguenta mais aquela situação. Leandro sai com Viviana, que aceita ser namorada do rapaz, mas só vai se apaixonar pelo moço com o tempo. No dia seguinte, Carlos Daniel chega à casa do irmão, mas antes de entrar, liga para a empresa para saber se alguém ligou. A recepcionista diz que não, e ele explica que está esperando uma chamada importante, e se ligarem, é para ela dizer que ele tem muito interesse em falar com o cidadão, mas só vai estar na fábrica a partir das 10. Minutos depois, Carlos Daniel entrega a carta anônima a Rodrigo, que manda o irmão não dar bola para aquilo. Porém, o empresário argumenta que na carta estão escritos detalhes que demonstram que Paola realmente mudou. Por isso, quer se encontrar com o sujeito e saber o que ele tem a dizer a respeito do assunto. Na empresa, Paola chega para trabalhar e descobre que o marido ainda não está no escritório. Ela diz a Verônica que tem esperanças que Rodrigo assuma novamente a administração da empresa e a secretária imediatamente pergunta se Carlos Daniel vai continuar no cargo. Paola se irrita e diz que, se for o caso, os dois vão deixar a fábrica juntos. Na mansão, Leda leva presentinhos para subornar Lalinha. A mulher tenta tirar a sopa da empregada perguntando por Paola e comentando sobre a mudança na personalidade dela. A garota então conta que a patroa nunca recebeu ninguém ou nenhuma ligação em especial, mas Maldonado, que foi o cara que emprestou os $2 milhões a ela para salvar a fábrica, ligou no dia anterior para avisar que tinha voltado ao México. Carlos Daniel avisa ao irmão que precisa ir trabalhar e Rodrigo insiste em dizer que ele não deve dar bola para a tal carta anônima. Sozinho com a esposa, o rapaz comenta sobre a carta e diz que só espera que seu irmão não faça nenhuma besteira. Nesse meio tempo, Maldonado consegue falar com Paola na fábrica. Carlos Daniel chega para trabalhar e é recebido por Leda com uma bitoca na boca, na frente da recepcionista. Em seu escritório, Leda conta que Maldonado já voltou para a cidade e Paola sabe disso. A moça para almoçar no sábado e diz que prefere que os dois estejam sozinhos. Enquanto isso, Leda faz a cabeça do empresário contra a esposa e tenta convencê-lo de que Paola tem mesmo um caso com o pintor, pois ele não iria emprestar tanto dinheiro a ela à toa. Carlos Daniel fica bravo e diz que vai imediatamente pedir explicações do porquê a esposa não contou nada a ele. Mas, quando entra no escritório de Paola, ela imediatamente conta que Douglas voltou à cidade e a convidou para almoçar com ele no dia seguinte, com o objetivo de saber como as coisas andam na empresa, desarmando totalmente o marido. Luciano liga para a empresa e ameaça novamente Paola, mas ela diz que não tem tempo para perder com ele e não vai negociar naquelas condições, desligando o tijolão. Carlos Daniel fica sozinho com Verônica e come a mulher com os olhos. O cara insiste e quer saber por que a moça não quer falar com ele. A secretária dá várias desculpas, mas nenhuma serve. No final das contas, ela acaba confessando que também está muito interessada no chefe. Paola aparece de surpresa na casa de Rodrigo, e na mansão, Stephanie continua tricotando para o filho, enquanto conversa com Adelina.
A governanta diz que sabe que quando ela tiver seu filho, vai mudar seu modo de ver a vida, mas Stephanie resolve perguntar por que a mulher não engravidou e ela não sabe o que responder. Na empresa, Carlos, Daniel e Verônica continuam sua DR, enquanto Paola é recebida com 7 pedras pelo cunhado. Ela não dá a menor bola e pede a ele que diga quando pretende voltar à fábrica. Adelina, emocionada, diz que nunca teve filhos, mas Stephanie diz que pela maneira como ela falou, parecia que ela já tinha tido aquela experiência. A governanta se fecha e se retira, dizendo que vai ver como está a Piedade. No quarto da vovó, Adelina cai no choro e conta que Stephanie perguntou a ela se algum dia teve um filho, mas disse que não, pois jamais poderia dizer a verdade. Na casa de Rodrigo, ele e Paola discutem. O cara ameaça a moça e avisa que não vai admitir que ela passe seu irmão novamente para trás. Patrícia aparece e diz que se assustou com os gritos do marido, mas Paola, antes de se retirar, pede que ela convença Rodrigo a voltar para a fábrica. Mas Rodrigo não quer aceitar que aquela Paola é sincera e remói seu ódio pela mulher. Na empresa, Leda atende o telefonema de Luciano, que manda a mulher colocá-lo em contato imediatamente com Carlos Daniel. Enquanto isso, Rodrigo diz à esposa que aquela mulher que esteve ali não é a verdadeira Paola e aquela é a única explicação coerente que podem dar para justificar a mudança tão radical da mulher e diz que aquela não passa de uma usurpadora.